Olá, começa agora mais um programa Fala Vereador da Câmara Municipal de Uberlândia. E o nosso convidado de hoje é o vereador professor Conrado, do MDB, que está no seu primeiro mandato. Vereador, é um prazer tê-lo aqui conosco novamente. Oi, Adriana, olá a todos e todas. É meu esse prazer, Adriana, de estar aqui para que a gente possa falar, para que a gente possa expor aquilo que a gente fez nesses 5 meses, para que a gente possa falar um pouco sobre isso tudo. Estou aqui para que a gente possa fazer isso. Para a gente começar, vereador, quais foram as suas principais iniciativas nos primeiros meses de 2025? 5 meses de muita ação, trabalho. Já na primeira semana do ano a gente já teve na Câmara, né, também sessões, então o ano começou já de uma vez para a gente. Mas eu posso dizer que aquilo que a gente propõe, que é olhar pelas pessoas, olhar por quem cuida, olhar por quem atua no SUS, olhar por quem usa o SUS, a gente tem feito isso desde o nosso primeiro dia. A gente encaminhou diversos pedidos de dados, informações, para que a gente pudesse entender o nosso sistema, que a gente tem o SUS, tanto da parte de quem cuida, médicos, enfermeiros, toda a equipe, mas também de quem usa o SUS. O ano passado, lembro que foi alvo de muita polêmica até durante a nossa campanha, quando a gente fala do SUS, a saúde. E é aquilo que as pessoas mais queixam, é aquilo que as pessoas continuam queixando muito. Então a gente tem, desde então, solicitado informações e dados para que a gente possa agir. Coisas pequenas, por exemplo, como aqueles que fazem prova para entrar no SUS. Vou dar o exemplo do pessoal que faz a prova para o CIAT. Não se tinha um site para que se pudesse ver a lista de quem já foi, como é que se diz, também chamado. A pessoa faz a prova para enfermeiro, por exemplo. Ela todos os dias tinha que ligar num número e perguntar. Falou, olha, chamou quantos? Chamou 1, chamou 2, chamou 3. Isso é uma queixa que veio para a gente vai, solicita, faz esse pedido, entende primeiro o que é. Acho que é importante a gente falar que a gente precisa sempre fazer as coisas com bastante fala, também diálogo. A gente entende primeiro, depois a gente sugere, propõe, e isso a gente pediu. Então, já tem um site onde todos aqueles que fizeram a prova, técnicos, enfermeiros, médicos, podem acessar a lista de quem que já foi, como é que se diz, né, também chamado e quem que ainda não foi. Ações como essa, pequenas, ações grandes, por exemplo, que chegou para a gente de UAS, de pontos do SUS que não tinha salas para que os técnicos, enfermeiros, médicos pudessem dormir. E a gente precisou ir lá, ver em loco isso, entender isso em loco. Fizemos pedido para que esses ajustes pudessem ser feitos e a gente tem todos os dias olhado isso. Então, chega para a gente muita demanda, Adriana. Isso chega para a gente, isso é bom, porque a gente está aqui para isso mesmo. Chega para a gente denúncias das mais, como se diz, né, também variadas possíveis. A gente trata cada uma delas, qualifica elas, vai atrás, para que a gente possa agir. Nesses 5 primeiros meses, a gente fez muito isso, atender as pessoas, conversar com elas, entender delas o que a gente pode ajudar, o que a gente pode somar, o que a gente pode ser ponte. Eu acho que isso que a Câmara faz, ela é ponte entre aquela pessoa que precisa de um serviço e pode ser que ela não encontre, ou ela encontra, mas ela encontra travas, também barreiras daquilo, e aí vem a gente não para poder fazer para essa pessoa, como é que se diz, né? Não para que a gente possa passar lá na frente, não para que a gente possa fazer favor. Ela já tem esse direito, e a gente só precisa explicar, a gente precisa mostrar, ou a gente precisa lembrar que aquele serviço precisa prestar aquele serviço. Então, o que a gente fez nesses 5 meses, pensando nesses 5 meses que passaram, a gente fez muito isso. Atender as pessoas que nos ligam, que nos enviam essas mensagens,
que nos pedem ajuda. E ainda tem muito mais para a gente poder fazer, porque a gente não consegue fazer tudo também ao mesmo tempo, até porque leva tempo, a gente precisa, né, fazer um estudo, a gente precisa, né, fazer uma análise disso tudo, até para a gente não errar, para a gente não falar aquilo que não deve, para a gente não falar errado. A gente está numa posição de que nós estamos sendo vistos o tempo todo, né? A gente está sendo visto o tempo todo, então a gente precisa fazer um estudo daquilo que chega para a gente, fazer uma análise técnica legal daquilo, para depois a gente agir. Mas aí, quando a gente age, é porque a gente já fez todo esse estudo para a gente poder agir. Em tese, o que a gente fez foi isso, foi ouvir as pessoas e agir em cima daquilo que a gente pôde agir. Vereador, algum projeto de lei de sua autoria ou coautoria foi aprovado neste período? Foi, e foi um muito especial para a gente. Foi na véspera do Dia das Mães que teve essa sanção. Um projeto meu junto com a vereadora Lisa Prado, a gente fez junto, a Lisa e eu, uma lei, que agora é lei, para que aquelas mães que tiveram perda dos seus filhos, foi ter o parto e teve a perda, ou já chega com esse aborto, para que ela fique internada em leito separado daquela mãe que fez o parto e que teve o seu filho. Uma lei muito especial e muito, muito básica, assim, se a gente for parar para poder pensar, Adriana e todo mundo que nos assiste, porque às vezes a gente pode parar para pensar e falar assim, mas isso já não é feito, Conrado, pelos médicos, enfermeiros ali, por uma questão até de, talvez, uma questão de ser, talvez, humano, de separar. E eu falo como quem já esteve na linha de frente muito tempo, de que quando dá a gente faz, mas há inúmeros fatos, talvez também fatores, que podem acontecer de passar e a gente não separar essas mães, principalmente no meio privado, onde se tem uma lógica de leitos, que tem um custo talvez hospitalar, e aí isso pode ser uma trava. Então, e no SUS mesmo, às vezes isso pode passar sem a gente ver, sem a gente perceber, às vezes um SUS que está muito cheio, também lotado. E aí eu tenho dito muito que essa lei ela é especial, Adriana, porque às vezes a gente fala que o básico tem que ser dito, né? Às vezes a gente fala isso, que o básico tem que ser dito, e às vezes o básico tem que ser falado, e também às vezes o básico tem que ser lei. Então essa é uma lei que vem para poder somar, para que a gente possa fazer o básico, mas um básico que para uma mãe que perdeu o seu filho é muita coisa, é muita coisa. Porque já é um trauma perder o filho, já é um trauma você passar por um aborto, já é um trauma você estar nessa situação onde essa mãe está exposta, onde essa mãe vai ter uma crise de choro, ela vai passar por uma situação delicada, muito pessoal, muito íntima dela. Então, o mínimo ela está num espaço à parte das outras mães que estão com seus filhos no colo. Teve uma mãe que, depois que isso vira lei, a gente passa isso na Câmara muito bem, e veio essa sanção da lei, véspera do Dia das Mães, então foi algo até por acaso, não foi algo planejado. E aí diversas mães enviaram para mim essas mensagens, e teve uma delas que disse que, olha, há 20 anos atrás eu perdi o meu filho e eu tive que suportar estar num leito junto com uma outra mãe e ouvir o choro dessa criança o tempo todo. Então, é isso que a Câmara faz, para isso que existe a Câmara, né? Para que a gente possa fazer leis que de fato que a gente possa fazer leis que possa de fato, então, também cuidar dessas pessoas. A gente sabe que para a lei valer, ela precisa ser na prática, a gente sabe que às vezes não se dá, então a gente agora vai fiscalizar, a gente vai ir até os serviços de saúde, também orientar, para poder contar para as pessoas que a lei existe. Eu acho que é um outro papel que a gente precisa fazer, contar que a lei existe. Nem todo mundo às vezes assiste a gente aqui, nem todo mundo está atento àquilo que passa na Câmara, embora a mídia também ajude muito nisso, saiu a mídia essa lei, mas a gente precisa contar para as pessoas, e nós vamos fazer isso de contar para que as pessoas possam saber e a gente possa cobrar.
tanto do serviço público quanto do serviço privado, que essa lei possa na prática valer. Tem outras leis que a gente já passou, tem outros projetos de lei que a gente já apresentou. Um deles é para o servidor público que fez atividade física por 12 meses e ele consegue, por meio de um documento, né, provar isso, para que ele possa ter um dia de folga no ano. Para a gente fazer um estímulo para a atividade física. Isso a gente já apresentou, esse projeto de lei. Isso deve entrar em pauta agora, para que a gente possa conversar sobre ele, mas é um gesto até para que as empresas privadas, a gente não pode criar uma lei para que as empresas privadas façam isso, mas se o público faz, as empresas privadas, quando a gente não pode criar a lei para isso para elas, elas podem copiar isso como exemplo para a gente poder fazer o estímulo para a atividade física, a saúde, enfim. Então, e tem outros também que a gente deve passar. Tomara que quando a gente voltar para poder também conversar mais para frente, eu te liste outros que a gente conseguiu passar e conseguiu aprovar. E que não é fácil também aprovar projeto aqui não, viu? Com certeza. Como é que o senhor tem se aproximado da comunidade para entender as suas necessidades, né, ouvir sugestões? Esse elo, ele é muito importante, né? Eu falo muito com a minha equipe que está comigo, Adriana, que sempre que a gente tem dúvida daquilo que a gente faz ou não, a gente precisa virar a seta da bússola para onde a gente veio. Porque todos aqui têm os seus nichos, seja um bairro, seja uma causa. A minha causa, ela é clara para todo mundo. E a gente precisa muito conversar com essas pessoas. É claro que a gente, depois que toma posse, você fala para uma cidade toda. A gente não é mais de uma causa ou de um bairro específico. A gente fala em nome de todo mundo, fala em nome de uma cidade, fala em nome da Câmara. Mas há uma base mais próxima de você. Há aquelas pessoas que depositaram o voto e que esperam que você faça também por elas. E a gente tem feito muito isso por meio de uma Kombi nossa, que a gente tem feito atendimento móvel. A minha equipe todos os dias vai para a rua, a gente vai principalmente para a porta de serviços de saúde. Mas a gente também vai para a praça, vai para a feira. Então a gente para essa Kombi, tem mesa, cadeira, prancheta, papel, fichas, e a gente vai para ouvir as pessoas, a gente vai para ouvir as demandas que essas pessoas têm para poder conversar. Tenho muito em mente que a gente não pode ficar só aqui dentro da Câmara. Isso eu falo nós, que fomos eleitos pelo povo. Teve até um vídeo da Câmara um dia desses que a Câmara estava perguntando para as pessoas onde que fica a Câmara. E pouca gente sabe onde que a Câmara fica. Então, a gente tem ido para os bairros, tem ido para os serviços de saúde, para as portas desses serviços, ouvir as pessoas e trazer também essas demandas. E tem vindo muita coisa, viu, Adriana? Tem vindo muita coisa. A gente tem ouvido, falado. Quanto mais a gente vai, mais a gente ouve demanda. E aí a gente vê que a gente precisa fazer muita coisa ainda. Embora a gente já tenha vários avanços, há muito para a gente fazer. O senhor encontrou algum desafio neste início de mandato? Adriana, desafios são muito presentes em tudo que a gente faz na vida. Qualquer coisa que a gente vai fazer, para mim, só de fazer algo que eu nunca fiz, isso já é um desafio por si só, né? Você fazer... Eu já tive em vários cargos, já estive em posições de chefia, né? Também gestão, mas estar aqui nesse cargo eu nunca tive. Então, só de estar no cargo em si e fazer algo novo por si só já é um desafio muito grande. Mas, de forma mais específica, penso que o que eu tive de mais, um ponto, né, que eu posso colocar, acho que é lidar com a parte dos prazos. Às vezes, para a gente poder também solicitar um prazo que você me cobre enquanto base, olha, Conrado, está acontecendo uma situação em tal espaço, em tal serviço, traz uma queixa para mim. A forma, às vezes, como eu tenho para poder fazer isso é fazer um pedido desse dado, informação. E esse pedido, ele leva no mínimo 30 dias, porque ele tem que ser apresentado em uma sessão,
para depois ser apresentado para a secretaria, para que eles possam enviar isso para a gente de volta. Então, esse trâmite de pedir esse dado de forma talvez oficial e depois vir para a gente demora muito, porque tem às vezes questões que precisam ser mais rápidas, mais ágeis. Então, lidar com esses processos, por vezes os prazos não nos ajudam. Às vezes a gente queria que fosse até mais rápido, mas às vezes não é. Então, acho que esse é um ponto que eu poderia colocar. Como é que o senhor avalia o desempenho da prefeitura nesse início, né, de gestão? Como é que tem sido o seu relacionamento com o Poder Executivo? A gente já começou o ano, como eu falei, no 220, né? O Paulo já chamou sessões ali para a primeira semana do ano. E a gente teve pautas muito, muito importantes que a gente pautou, votou. E a Câmara tem um papel muito nobre nisso, que é aprovar, por exemplo, para todos os alunos para que eles tenham passe livre. Acho que quando a Câmara faz isso, e a Câmara dá esse aval para que isso possa ser, né, feito, a gente consegue deixar o espaço entre a sala de aula e deixar o espaço entre a sala de aula e, né, também o aluno mais curto. A gente sabe que para muitas e muitas crianças, qualquer trava que a gente colocar nesse espaço, às vezes ele deixa de ir para a aula por conta da falta de um passe de ônibus, por exemplo. Para a gente, às vezes, olha isso e acha que é básico demais isso, mas não é, gente. Isso impacta na vida financeira de muita gente. Muito pai e mãe, às vezes, tem que tirar de fazer uma compra de mês melhor para poder dar o passe de ônibus para o filho poder ir lá assistir a aula. Então, isso veio do Paulo Sérgio já na primeira semana. Então, ali ele faz um início, Adriana, fazendo um gesto muito importante de uma ação que é feita, eu posso até dizer aqui, de centro. Porque ele fala de pautas que são típicas da esquerda. Então, quando a gente fala do SAMU, por exemplo, o SAMU não é uma pauta da esquerda em si, mas ele é amplamente, né, também defendido pela esquerda. Até porque ele nasce do PT, citando aqui, né? Ele nasce do PT. E o Paulo Sérgio passa por cima disso tudo, entende que a gente precisa ter o SAMU aqui dentro, entende que o SAMU traz verbas para a gente importante, para uma cidade que gasta 37% só com saúde. Ele entende que essas verbas são importantes, necessárias e traz o SAMU para cá. E passa por cima disso, entre aspas, passa, né, por cima disso, de se isso é da esquerda, direita, falou assim, é bom para o povo, então nós vamos pautar isso. E eu sou muito dessa linha também, eu penso assim também. Seja lá quem fez, propôs, de quem que nasceu o SAMU, isso não importa. A gente precisa pensar no povo, a gente tem que pensar lá na ponta, que isso vai ser bom ou não, isso vai ou não ter verba para a nossa própria cidade. Então, quando a gente olha para o Paulo nesses 5 meses, para toda a sua equipe, né, também a gestão, eu vejo isso de forma extremamente positiva, Adriana. Claro que todo mundo tem os seus acertos e erros, eu tenho, ele tem, os 27 dessa casa tem. A gente não acerta sempre, ninguém acerta sempre, mas eu vejo de forma extremamente, Adriana, também positiva. Eu torço muito para que não seja uma lua de mel, vou usar esse termo aqui, para que não seja um efeito pós-eleição, para que não seja algo que daqui a pouco isso vá para outros caminhos. Se o Paulo seguir dessa forma, o Paulo tem tudo para poder fazer esses próximos 3 anos e meio muito bem. Eu torço muito para isso, para que a gente paute aquilo que é bom para o povo, independente de onde veio, se veio da esquerda, da direita, isso deixa para um outro espaço político. A gente tem que pensar no povo, a cidade. E o Paulo tem feito gestos disso. Como eu falei, o SAMU, para mim, é um gesto muito grande. Para mim, é um gesto muito grande. E assim, no que o Paulo caminhar nesse sentido, eu caminho junto com ele. Quando a gente estiver falando do que é bom para o povo, do que é bom para a cidade, seja o Paulo de esquerda, direita, centro, nós vamos caminhar juntos, em sintonia.
Vereador, para a gente encerrar, quais são suas metas para os próximos meses e como é que o senhor pretende contribuir para que Uberlândia continue avançando em diferentes setores? A gente precisa avançar em muitas questões, como eu disse. Quanto mais a gente conversa com as pessoas, mais a gente entende o quanto a gente precisa fazer, o quanto ainda a gente carece de agir também. Nesses próximos meses, vamos falar até mês 12 desse ano, eu quero muito estar com as pessoas onde elas estão. Quero muito ir para as UAIs, entrar lá dentro, entender, não somente num papel fiscal, Adriana, midiático, de entrar lá com câmeras, filmando, nada disso. É ir para entender, ir para poder conhecer, ir para ver ali de fato o que aquelas pessoas passam, ir para uma sala de aula, por exemplo, entender o que está acontecendo lá na ponta, porque é ali que a vida também acontece. Então, a minha meta, ou o que eu quero mesmo nesses meses que faltam, nesses seis meses que faltam para esse ano, uma delas é isso, é ir para a ponta, ir lá para a linha de frente, ir para onde as coisas acontecem, ver, entender, conversar com as pessoas, tocar, sentir. Acho que isso muda para que a gente possa fazer o outro ponto, que é o 2, que é a gente propor as leis aqui, que é a gente propor aquilo que a gente tem que fazer. Então, a gente tem uma série de leis que a gente quer propor ainda, esse ano, mas para isso eu quero estar lá na linha de frente, estar lá com as pessoas, onde as coisas acontecem, na sala de aula, na UAI, lá no SAMU que está vindo, que está chegando, entender como que isso vai ser feito, de que jeito que isso, né, como que isso tudo vai se dar. Então, é estar lá na ponta. Eu acho que esse é o nosso papel também. Para que aquilo que a gente propõe como lei aqui, para que aquilo que a gente vote aqui faça sentido, ou faça um sentido maior. Porque eu estou lá na ponta, eu estou vendo, eu estou conversando com... eu estou o tempo todo conversando com essas pessoas e vendo junto com elas aquilo que a gente precisa fazer. E isso muda completamente essa percepção de quem só recebe essa demanda, ouve, avalia bem de longe e depois toma ou não a ação. Então, a minha meta é que a gente possa propor leis ainda esse ano. Nós temos outras leis que a gente quer passar, mas leis que façam sentido para as pessoas como um todo. A gente precisa muito olhar pelas pessoas, a gente precisa olhar muito pelo SUS, mas não é somente pelo SUS, é a minha causa principal, a saúde, mas olhar pelas pessoas como um todo. É uma cidade que está tendo cada vez mais crimes, é uma cidade que está difícil viver no sentido de roubos, assaltos, é uma cidade que tem que ser próspera para todo mundo. Ela não pode ser próspera só para um pouco, só para uma parte, ela tem que ser próspera para todo mundo. E é isso, eu vou para a linha de frente, falar com as pessoas, entender de fato os problemas para que aqui faça sentido quando a gente aperta lá sim ou não, para que você possa ter uma noção real daquilo que as pessoas passam, para que possa fazer sentido aqui quando a gente aprova ou não as leis. Vereador, eu gostaria de agradecer a sua participação e que o senhor deixasse aqui as redes sociais, contato, né, para que a população possa enviar sugestões, as suas demandas. Claro, nós estamos aqui na Câmara, tem uma equipe toda para que possa atender vocês de segunda a sexta, das 8 às 5, gabinete 18, nós estamos aqui para poder atender. Nós temos uma equipe técnica, jurídica, que lá na ponta a gente faz esse apoio, né? Na Kombi a gente faz esse apoio, né, Adriana, também jurídico, e aqui a gente faz também, porque isso chega muito para a gente. Então nós estamos aqui na Câmara para poder atender todo mundo, nós estamos nas nossas redes, Instagram, Facebook, YouTube, basta digitar lá o nome que vocês vão achar e podem enviar para a gente a mensagem para que a gente possa conversar, para que a gente possa estar mais perto, mais junto, e me chama para ir aí, que eu vou para poder ver a sua vida, ver o seu bairro, ver a sua vida, como se diz, né, também diária, para que a gente possa fazer aqui na Câmara aquilo que seja mais, como é que se diz também, real, para quem de fato vive nessa nossa cidade, para que a gente possa então também cuidar
de quem cuida, de quem vive nessa cidade, para que a gente possa fazer o SUS avançar. Nós estamos aqui para isso. Vereador, muito obrigada. Nós conversamos com o vereador professor Conrado, do MDB, que está no seu primeiro mandato. O programa Fala Vereador de hoje termina aqui e até a próxima edição.